Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, abençoados, graça e paz, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações. Também deixa teu like aí, comentem à vontade, tá bom? A justiça que se manifesta no Evangelho. A justiça de Deus que se manifesta nas boas notícias, nas boas novas da graça de Deus. Nós, seres humanos, vivemos de notícias, né? Às vezes, chega até nossas vidas notícias não muito boas, mas também chega notícias maravilhosas. A nossa expectativa é sempre que o amanhã trará consigo uma notícia boa, uma boa nova. E era isso que os judeus esperavam, a promessa do Messias, a promessa do Cristo Salvador, o dia em que uma notícia boa seria anunciada, tudo aquilo que os profetas haviam profetizado, tudo aquilo que a lei apontava, porque a lei era sombra. Então aquele povo vivia nessa expectativa de receber uma boa notícia da parte de Deus. Visto que eles viviam debaixo de um ministério de condenação e morte, mas havia uma esperança no coração daquele povo, uma esperança de dias melhores. Existe uma música gospel que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus veio e foi para aquela cruz. Não existe nada melhor de Deus do que a entrega do seu Filho Cristo Jesus. Então, a maior e a melhor notícia que aquele povo da fé esperava era o Messias Salvador. O João Batista, quando aparece, ele diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Estou cumprindo a profecia. Estou preparando o caminho do Senhor. Ele está vindo. Ele é maior do que eu, porque é primeiro que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento. Ele batiza com o Espírito Santo. Então, todos viviam aquela expectativa de que uma boa notícia estava chegando e que iria se concretizar. Alguns, por não entenderem o tempo e o modo, questionavam: quando vai vir o reino? Quando será o teu reino? De onde veio o teu reino? Aí Jesus já dizia, para os fariseus: o reino de Deus, essa boa notícia, não vem dali, de acolá. O reino de Deus, essa boa notícia, ela se manifestará em cada um de vós. Por quê? Porque é algo pela fé. É algo que se manifesta no nosso homem interior, né? E o apóstolo Paulo disse em Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, esta boa notícia se manifesta pela fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. E o Evangelho, ele manifesta essa justiça de Deus. O Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho manifesta esta boa notícia, estas boas novas. Olha o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo disse assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, visto que a mensagem foi a priori pregada para o judeu. Aí Paulo diz, e também do grego ou gentil, ou seja, grego aqui abrange os não judeus, independente da nacionalidade. Grego aqui não tem a ver com a Grécia, tem a ver com os gentios, os não judeus, tá bom? Então, no versículo 17 ele conclui,
Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Então, o viver pela fé é viver pela fé no Evangelho que manifesta a justiça de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas dentro da tradição religiosa dizendo que estão vivendo por fé. E é um tal de ato profético, ato de fé, e eu vou tomar uma água ungida por fé, eu vou passar um óleo que comprou no supermercado por fé, eu vou subir um monte por fé, eu vou descer um monte por fé, eu vou subir escada de joelho por fé, eu vou pegar esse envelope por fé, eu vou para essa campanha por fé, mas não é dessa fé que a Bíblia fala. Na verdade, isso tudo é uma religiosidade, é um misticismo, é uma crendice, e cada religião, evangélica, católica, espírita, umbanda, candomblé, Xexonoye, cada religião tem um procedimento, tem uma filosofia, tem um segmento que fazem com que os seus membros ou as pessoas que frequentam aquela religião, naturalmente, desenvolva essa mentalidade de crença, de credo, de fé. Mas é uma fé ali mística, religiosa, é uma fé tradicionalista ali daquela religião. Não é a fé que a Bíblia fala, que é a fé nos feitos de Deus por meio de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que até parece contraditório. Vocês que estão na graça, que conhecem o Evangelho da Graça, não. Mas os nossos irmãos, principalmente os evangélicos, os católicos, eu não vou dizer, porque os católicos eles seguem mais uma tradição papal do que a Bíblia, tá? A verdade é essa. O católico, o cristão católico, ele crê no mesmo Deus, tá? Que fique claro. São filhos de Deus, né? Quem é filho de Deus. Então não compete aqui, ninguém está julgando quem é e quem não é. Se crê em Deus e é filho, quem somos nós para discordar? Agora, o católico romano, ele pratica uma doutrina papal. Eles vivem sobre as normas do sistema episcopal romano. A Bíblia, tá, eles usam ali, mas a gente sabe que é bem pouco. Mas os evangélicos, que dizem conhecer a palavra de Deus, que usam a Bíblia, que pregam a pseudo-reforma de Martinho Lutero, que morreu sendo um padre, os evangélicos, eles dizem que eles seguem e eles creem na Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os evangélicos creem menos na Bíblia do que os católicos. Porque os católicos e as demais religiões, que até se utiliza de fonte bíblica, mas não se aprofundam nas escrituras, eles vivem ali aquilo que eles entendem e que naturalmente desenvolvem. Mas os evangélicos, que dizem que são reformados, que são protestantes, etc., eles têm esse livro na mão, leem, pregam, falam sobre ele, mas não acreditam nele. Por que não acredita, irmão Elcio? Porque 90% daquilo que sai da boca de um pastor ou de uma pessoa que frequenta a igreja evangélica não passa pelas escrituras. Não se enquadra nas boas novas do Senhor. Paulo disse que no evangelho se manifesta de fé em fé a justiça de Deus. E o justo, que foi naturalmente justificado por Deus, ele vive nessa fé. Fé no evangelho. Mas como se o evangelho diz uma coisa e o pastor prega outra? Queridos, vocês precisam entender que a Bíblia não é o evangelho. A Bíblia, ela se divide em dois pactos, o primeiro e o segundo pacto. Velho Testamento e Novo Testamento. E na Bíblia fala em Malaquias 4:4 que a lei que Deus outorgou por meio de Moisés era especificamente para Israel.
E quando você entende isso, que a lei era para Israel, e Paulo vem falando sobre isso, que os gentios não receberam essa lei, Paulo vem falando isso, que só os judeus eram participantes desta aliança, falando da lei. Então o apóstolo Paulo e os demais irmãos, os próprios judeus, você vai ver que o Pedro ele teve uma experiência lá em Atos 10, que ele pregou para a família de Cornélio, mas Pedro tinha na mente que a salvação pertencia exclusivamente aos judeus, porque a aliança que Deus tinha feito era com os judeus. Por meio de Moisés, aquela aliança, a primeira aliança, o Velho Testamento, foi um pacto exclusivo para os judeus. Então, quando Jesus ele vem, cumprir essa lei, ele rasga o véu de cima a baixo, tira o primeiro, remove o primeiro e estabelece o segundo. E nessa segunda aliança, ele abrange o dom da salvação para os gentios, para os gregos, para os não-judeus. Então, a partir de Jesus, não existe mais a lei de Moisés. Isso é simples de entender, mas os nossos irmãos que andam pregando a Bíblia, os nossos irmãos evangélicos cristãos, e principalmente porque, infelizmente, quem mais erra são os pastores que ensinam errado. Principalmente os pastores deveriam ensinar de uma forma correta. Como é que eles têm uma Bíblia na mão e está escrito e eles não acreditam? Então eles são incrédulos, porque eles não acreditam na justiça de Deus por meio do Evangelho. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei para a justiça, para a salvação de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então como é que eu vou ler isso aqui? 17, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora Romanos 10,4. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho manifesta a justiça de Deus e no Evangelho diz que Cristo cumpriu essa lei não vigora mais e foi dado agora a entrada, agora modo de falar, mas depois da cruz, foi manifestado uma nova aliança. Foi inserido um novo pacto. Tirou o velho e estabeleceu o novo, que é a nova aliança. E nessa nova aliança não há mais grego, judeu ou gentil. Diante de Deus, os filhos de Deus, os da fé, os eleitos em amor, antes da fundação do mundo, como disse Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4, esses agora recebem o dom da graça. Esses agora recebem o dom da fé. E esta fé, a fé no Evangelho, a fé nos feitos de Cristo, ela não pertence a todos. Paulo falou também aos Tessalonicenses. Esta fé, ela pertence exclusivamente aos eleitos de Deus. Paulo falou, Tito, capítulo 1, versículo 1. Então, queridos, Judas, o apóstolo Judas, ele disse lá na sua carta, no versículo 3, ele disse assim, que, falando para os seus ouvintes, ele dizendo assim, vocês precisam batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Olha lá, Judas só tem um capítulo, né? Então vamos lá. Diz assim, Judas é o versículo 3, diz assim, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, eu senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez, para sempre, por todas, foi entregue aos santos. Então, esta fé, que é um dom de Deus, que Paulo falou a Tito, a fé dos eleitos de Deus, esta fé foi dada aos santos. E os santos aqui não são apenas os judeus, são os santos não que são melhores do que ninguém, aqueles que foram santificados no Senhor, aqueles que foram justificados no Senhor, aqueles que foram aperfeiçoados no Senhor. E isso tudo
pela fé no Evangelho. Então, quando eu pego a Bíblia e eu misturo lei com graça, e aí eu prego os profetas para a igreja, eu prego o voto de Gideão para a igreja fazer, eu prego os atos proféticos da Bíblia, do Antigo Testamento, que era algo para os judeus, eu estou fazendo com que este povo de Deus esteja vivendo um retrocesso, um jornal velho, uma notícia que não tem mais importância, validade, porque agora nós estamos vivendo uma nova notícia, a notícia da graça, a notícia do Evangelho, a notícia pós-cruz, aquilo que Cristo executou no Calvário. E não uma notícia passada. Porque Davi pegou pedra e jogou no Golias. Isso é uma história judaica que você vai ler, vai ter como fonte de inspiração para vencer uma batalha diária na tua vida. Você vai ter como exemplo de fé de alguém que viveu lá no Antigo Pacto e tem uma história bonita, como as mulheres e os homens lá, heróis da fé. Mas isso não pode ser doutrina para a igreja. Então, infelizmente, essas empresas com o nome de igreja, elas mantêm os seus clientes à base dessas doutrinações de um jornal velho. Sabe? Ou seja, engano. Porque a partir do momento que eu me intitulo pastor, abro uma igreja e começo a aprender as pessoas sobre a justificativa de que circular, rodar os muros de Jericó, porque os muros vão cair. Vamos fazer a campanha do altar de Elias. Vamos agora fazer a campanha da pedra que derrubou Golias. Vamos fazer o famoso jejum de Daniel. Vamos fazer aqui o propósito de Neemias. Eu fui de um lugar que era assim. Vamos fazer aqui a campanha de Esdra. Vamos fazer aqui campanha de Esté. Campanha de oração, porque Esté orou por Mardoqueu. Esté que orou pelo seu tio, não tem nada a ver com Esté. Daniel que fez o jejum dele lá de 21 dias, não tem nada a ver com o jejum de Daniel. Não, mas nós temos que seguir. Então vai pra cova também do leão. E eu quero ver o leão não te comer. Entendeu, abençoado? São histórias. Vamos fazer a campanha. Faz a campanha de Sadraque, Mesaque e Abednego e entra numa fornalha de fogo quente pra tu ver que se alguém vai tirar você de lá. Não, mas porque Jesus apareceu lá dentro da fornalha. Então entra pra tu ver que Jesus vai entrar pra te tirar. Não vai. Porque eram tempos diferentes, eram situações diferentes, era um outro pacto. Não tem nada a ver com aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez foi trazer uma salvação plena para a nossa alma, um conhecimento que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A salvação, Zaqueu, chegou na tua casa, desce aí dessa figueira brava. O problema é que as pessoas querem ficar em cima da figueira, ficar em cima do muro, ficar em cima dos profetas, ficar em cima dos atos proféticos e das campanhas e das doutrinações do Velho Testamento. Não tem que descer disso, tem que abrir mão disso. O problema é que o povo de Cristo hoje, que deveriam viver por fé na palavra, querem viver fundamentado na mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus. Queridos, não existe mais a manifestação de Jesus em Nazaré, o homem que está lá andando lá em Jerusalém, não existe mais para você ir lá tocar a mão, não. Hoje é a fé no Deus invisível e que habita em nós. Então, infelizmente, as pessoas vivem a imagem de um Jesus ainda terreno. Olha, o homem da mão furada está passando por aí, sinta ele aí. Porque eu estou vendo um homem de branco. Querido, Deus não é um homem de branco, vamos parar com isso. Aquilo ali era enigmas, figuras de linguagem, era uma lição para dar uma contextualização a um povo que vivia naquele período. Então, assim como criaram a forma mística de um diabo romano, um ser forte, grandão, com chifres e dentes e olhos de fogo e cauda, né, de serpente, um tridente na mão, isso foi uma caricatura greco-romana, uma mistura de um deus grego, Poseidon,
sabe? Com a invenção romana, mitológica, isso ficou impregnado na mente dos crentes, que o diabo é assim. Aí quando você pergunta sobre Deus, diz, não, mas Deus é invisível. Mas o diabo também, teoricamente, não seria um espírito invisível? E por que tem uma aparência física? Porque tudo que é feio as pessoas atribuem ao pseudo-diabo. É por isso que, infelizmente, as religiões são preconceituosas, sabe? E criam essas divisões, esse partidarismo todo, porque atribui até uma pessoa que é negra ou preta, ou uma pessoa que não é bonita fisicamente falando, algo que é ruim. Teve um infeliz de um pseudo-pastor aí que disse que a África era amaldiçoada por Deus porque os negros eram pecadores, e aí começou a fazer um estudo geográfico, não sei o quê. Gente do céu, que absurdo! Que isso? É por isso que a religião católica, romana, evangélica aderiram a um Cristo, porque se você perguntar como é Cristo para um crente evangélico, a maioria dos evangélicos vão dizer que Cristo é um homem muito bonito, com cabelo loiro, com os olhos azuis, com os lábios carnudos, né? Um semblante de paz, né? A maioria dos evangélicos, não estou dizendo nem os católicos, a maioria dos evangélicos vão dizer que Cristo é essa figura. Não, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, o Hamashia, era um judeu simples, comum, não era tão bonito. Se bem que aquele povo, eles são simpáticos, né? Mas não era essa aparência física, essa formosura, não. Ele era tão simples que para o Judas entregar teve que dar um beijo, porque Jesus era muito parecido com os demais irmãos. Imagine um homem que viveu há quase 3.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás. Um judeu, se você olhar para um judeu, uma cor avermelhada, um clima quente lá do Oriente Médio, um povo narigudo, barbudo, cabelo liso, meio que parecido com os indianos, era assim que era Jesus. Mas pergunta para um crente, o crente vê um Jesus loiro, com olhos azuis, criado por Roma, um Jesus europeu. E diga-se de passagem, um Jesus carrasco, que mostra uma cara de amor, mas dá inferno, punição, e coloca o desobediente, que não aceita ele, na mão do capeta. Tudo isso invenção do homem, para impor medo, meter medo nas pessoas e escravizar as pessoas. Então, queridos, nem aquele Jesus de Nazaré, naquela forma física, não existe mais, porque ele morreu. Ah, mas ele ressuscitou, mas ele não existe mais, aquela forma não existe. Ele ressuscitou para dar testemunho que nós cremos. Mas aí acabou, desapareceu, ele foi levado e sumiu. Ele não tem uma forma física no céu. Deus é espírito. Jesus de Nazaré entregou o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Ele cumpriu o ministério dele, entregou o reino que ele recebeu ao Pai para que Deus agora venha reinar sobre tudo e sobre todos. O eterno, o espírito criador de todas as coisas, que não tem uma aparência física. Mas se você for lá em Apocalipse, porque lá dá uma descrição que ele vem num cavalo branco e seu cabelo é como neve e nos seus olhos é como fogo e na sua boca sai uma espada e ele tem no seu cinturão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, João estava preso na ilha de Pátimo e ele não podia falar abertamente para 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele recebe uma revelação, uma profecia, e entrega para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, cheia de figura de linguagem, cavaleiros, coroas, estrelas, diabo, Satanás, né? Tudo aquilo ali representava aquele contexto da lei que iria desmoronar, onde o templo iria cair, e caiu lá no ano 70, onde iria acontecer a invasão, e houve a invasão romana, onde a grande tribulação lá teve seu ápice lá na invasão romana, que tinha começado bem antes com os imperadores. Mas o povo não acredita. O povo vive jogando tudo para o futuro, futurizando tudo, são os futuristas, e deixam de viver as boas notícias do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que nos colocou em uma posição espiritual perfeita no Senhor, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Efésios 1:3.
Sem condenação, Romanos 1,8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que creram na mensagem de Cristo. Sem condenação. Perfeitos em amor, perfeitos no Senhor, Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Sem nenhum tipo de maldição, Gálatas capítulo 3, versículo 13, pois ele levou sobre si no madeiro as maldições da lei. Mas o povo vive debaixo de maldição, debaixo de condenação, debaixo de opressão, por causa da religião. A religião impede o Filho de Deus de viver a graça de Deus em Cristo Jesus e a revelação das boas notícias, das boas novas. Mas graças a Deus que essa boa notícia chegou nas nossas vidas e eu te incentivo a compartilhar essa mensagem para que outras vidas também venham a receber estas informações, que eles são preciosos, abençoados, salvos, perfeitos no Senhor. Na carne, fraqueza. Na carne, queda. Na carne, ruína. Mas vamos deixar de olhar para a nossa matéria que é fraca e vamos olhar para o eterno, aquele que nos coloca sempre de pé, e vamos vencendo as nossas limitações com consciência, sabendo que tudo que eu planto eu vou colher, mas que na minha vida não há condenação espiritual, porque eu estou no perfeito que me aperfeiçoou, que te santificou, que te justificou e te glorificou. Não pelos teus feitos, não porque tu foi para uma igreja e aceitou Jesus, não porque tu dá dízimo, não porque tu... por amor e graça. Amém? Graça e paz.